Coisa boa é sentir a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coisa linda é ser envolvida por esse poder. Coisa linda é ser envolvida por este maná. Aleluia. O Senhor tem saciado a sede da sua igreja. O Senhor tem saciado a fome do seu povo. Eu tenho vivenciado isso, igreja. E eu louvo a Deus porque nós temos que viver aquilo que nós pregamos. Nós temos que viver aquilo que nós aprendemos da palavra do Senhor. 1 Samuel capítulo 2. Aleluia. Versículo 30. Aleluia, Jesus. Obrigado pela tua presença. Obrigado por nos envolver com o teu amor. Obrigado, Senhor. Temos tanto a agradecer, igreja. Temos tantos motivos para exaltar este Deus. Temos tantos motivos para honrar este Deus. Saudade, hein, Marcelo? Vambora! Aleluia, saudade desse glória aí, filho. Coisa linda, é o povo de Deus unido, é o povo de Deus ali, como o salmista declara, coisa é boa que os irmãos vivem em comunhão. Porque agora, nesse momento, aleluia, está se cumprindo a palavra de Deus. Nós estamos aqui em comunhão, em conformidade com a palavra, vivendo em comunhão, se preocupando. Sabe que existe uma liderança aqui que se preocupa com a sua vida. Aleluia. E nesta hora a palavra de Deus está se cumprindo. Ela diz assim, ó, o salmista declara no comecinho lá dos Salmos: com bom e com suave os irmãos vivem em união. E lá no finalzinho ele declara: porque é nesta hora que o Senhor determina a bênção e a vida para sempre. Creia que Deus está aqui para te abençoar. Deus está aqui para te honrar nesta noite. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: portanto disse o Senhor Deus de Israel: na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque os que me honrarei, porque os que me desprezam serão envelhecidos. Pode fechar sua Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Deus, ele quer honrar o seu povo. Deus quer exaltar este povo. Aleluia. Deus quer exaltar a minha vida, quer exaltar a sua vida. Deus quer que você esteja por cabeça e não por cauda. Deus quer que você esteja por cima e não por baixo. Amém? Então que nós possamos sim honrar esse Deus. A Bíblia diz que é dando que se recebe. Aquele que muito contribui, muito recebe. É a lei da semeadura, igreja. Não tem como eu ser abençoado se eu não estou preocupado com a obra de Deus. Não tem como eu ser engrandecido por esse Deus se eu não estou preocupado. Se o meu coração estivemos aqui hoje com o pastor Nilcinho, estamos aprendendo da parte de Deus que é importante nós nos preocuparmos com os reinos de Deus em primeiro lugar. Que é importante nós preocuparmos, sim, em abençoar a obra de Deus. Mas, Senhor, como é que eu vou abençoar a tua obra se eu não sou abençoado? Mas Deus quer ver o nosso coração. Deus está preocupado com a intenção do nosso coração. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que sonda, aquele que sabe as intenções do coração. Será que o meu coração verdadeiramente está voltado para o reino dele? Será que o meu coração está verdadeiramente preocupado com a igreja, com a casa do Senhor? Eu creio que Deus, ele fica lá no seu santo trono, olhando para as nossas vidas, olhando para as nossas atitudes, para as nossas intenções, para os nossos projetos. E muitas vezes nós erramos, mas o Senhor quer ver a intenção. O Senhor quer ver qual era o seu objetivo final. Aleluia. Muitas vezes erramos, eu erro, todos nós erramos, somos pequenos e falhos diante do Senhor. Mas ele quer ver a intenção. Eu creio que Deus olha para mim e para a sua vida e fala: ó, ele errou, mas o objetivo dele era acertar. O objetivo dele era este. A Bíblia diz no Salmo 145, 19, que o Senhor, ele cumpre o desejo do coração daqueles que temem a ele. Ouve o seu clamor e o salve. Qual é o objetivo? Qual é o meu objetivo? Eu quero ter
dinheiro, sim. Eu quero ser um homem próspero, sim. Mas qual é o meu objetivo principal? A Bíblia fala que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Pedimos para o nosso próprio deleite. Aí fica difícil. Se o Deus mamão entrar no nosso coração, se a avareza estiver sobre nossas vidas, vai ser difícil Deus nos abençoar. Eu tenho um objetivo. Eu pedi para o apóstolo um dia orar por mim aqui. Apóstolo, a igreja, o líder, quem estava ministrando aqui, falou: qual é o seu objetivo? O que você quer ser? Eu quero ser um dos mantenedores, eu quero ser um dos alicerces da casa de Deus financeiramente, sim. Eu quero e vou correr atrás disso. Eu vou me esforçar para isso. Tenho orado e Deus tem me respondido. É lógico, eu quero ter minha casa, já tenho, louvo a Deus, eu tenho minha casa, tenho meu carro. Mas eu quero dar um bom estudo para minha filha. Eu quero sim, eu quero proporcionar um conforto para minha família. Mas o meu foco principal não é este. O meu foco principal é abençoar a casa do Senhor. É isso que Deus quer ver no nosso coração. Desprendido de todas as coisas, honrando a Ele com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com o nosso louvor, com o nosso clamor, mas com as finanças. Não adianta, se nós não nos preocuparmos com o reino de Deus, vai ser difícil alcançar. Podemos alcançar, mas vai ficar mais difícil. Então que o Senhor possa encontrar em você pessoas, que nesta igreja eu possa encontrar uma igreja que se preocupa com o reino dele, que está preocupada, não, eu preciso, porque na realidade, quem é o necessitado? Será que é a igreja ou sou eu? Quem é o necessitado? Quem era o necessitado? Era a viúva ou era o profeta? A necessidade era a viúva, porque do profeta Deus cuida. O necessitado é o povo, é nós. Nós somos os necessitados, porque a igreja Deus cuida, o corpo Deus cuida. A necessidade era a viúva, ela tinha que dar para ela receber. E conosco não é diferente. Precisamos dar para receber. Precisamos ter um coração voluntário para o reino de Deus, para a obra de Deus. Aí Deus vai agradecer. Não, esse eu posso prosperar porque ele está preocupado. E ele sabe o amanhã. Não adianta eu querer esconder aqui dentro do meu coração. Não adianta eu querer me iludir. Ah, não, eu vou falar isso da boca para fora. Mas Deus conhece lá dentro. Então que o Senhor pode, que você possa reconhecer, nós somos os necessitados. Eu preciso, é o momento de eu, e é o seu momento de você ser abençoado. É o momento de Deus poder te honrar, mas primeiro você precisa honrar a Ele. Amém, igreja? Que o Senhor possa encontrar isso no seu coração, que o Senhor possa encontrar isso em nossos corações. Que a comunidade Moriá, uma igreja levantada por Deus, que Deus possa olhar, não, aquela comunidade eu vou engrandecer, porque eu sei que o coração deles está voltado para o meu reino, porque o necessitado são eles, somos nós, não a igreja. Se Deus quiser, Ele levanta um empresário para manter toda essa obra, mas Ele não quer, sabe por quê? Porque Ele quer me abençoar, Ele quer te abençoar, Ele quer te engrandecer, sim, sim. Mas em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar está a honrar o Senhor, como nós lemos aqui. Amém? Que nós não venhamos dar as costas para as coisas de Deus, para a igreja do Senhor. Então que você possa colocar de pé. Quem vai estar louvando? A Lígia vai estar louvando. Amém? Enquanto a Lígia louva, eu não tenho o que ofertar hoje, mas eu vou ter muito. Eu vou ter muito. E vou engrandecer e vou honrar cada dia com meu Deus. E que o Senhor possa ver isso na sua vida e nas nossas vidas. Aplauda ao Senhor.